Salve, gente linda do nono ano! Como é que vocês estão nessa epidemia, nessa pandemia, nesse coronavírus que tirou a gente da escola, hein? Vocês estão indo bem? Estão tranquilinhos? Espero que sim. É um prazer estar aqui, mesmo que nesse ambiente virtual, tentando me comunicar com vocês para manter a nossa educação em alto nível. E aí é o seguinte, gente, eu vou fazer uma aulinha com vocês hoje, na verdade equivalente a 2 aulas, então o vídeo vai ser meio longo, em que nós vamos fazer o fechamento desse nosso capítulo número 3 da apostila número 1 do ângulo. Para isso, eu quero que todos vocês peguem a apostila e mantenham a apostila aberta para vocês poderem acompanhar comigo a conversa e a discussão. Eu vou usar a minha bela lousa, olha que bonito, se liga nessa. Vou usar a lousa, mas vou usar também a nossa apostila. Então eu preciso que vocês fiquem com a apostila aberta aqui na página 185. Vou anotar ali no cantinho, olha só. Página 185. Essa é a nossa referência, beleza? Dá uma pausa no vídeo, vai pegar a sua apostila lá, vagabundo, e aproveita, pega também o caderno, mantém o caderno aberto para você ir anotando. Não tanto o meu esquema, porque o meu esquema vai ser bem simples, mas muito mais anotando as ideias, as explicações que eu vou fazendo naquele esquema que a gente combinou. Vai, pausa lá e vai buscar o material. Voltando então, vamos trabalhar, gente. Vamos trabalhar juntos e juntas. Aí a parada é a seguinte, a gente já conversou nesse nosso desenvolvimento sobre a República Velha, a gente já conversou como é que foi proclamada a República, como é que acabou o segundo reinado do Dom Pedro II, a gente já conversou como é que foi o início do governo, que foi o governo provisório, que teve algumas dificuldades, quem participava desse governo provisório e por quê, né? Os grupos que apoiaram a República, a gente falou dos militares e o seu positivismo, a gente falou dos grandes fazendeiros que queriam federalismo, a gente falou que é mais autonomia para cada região, para poder os fazendeiros de cada estado governarem seu estado com mais poder. A gente já falou sobre o interesse da classe média urbana e dos industriais, queriam uma modernização do Brasil, a classe média queria cidadania, os industriais queriam que o Brasil deixasse de ser um país só de agricultura e de exportação. A gente conversou sobre as características da Constituição Brasileira de 1891, que é a primeira Constituição da República. A gente falou que ela usa os princípios liberais clássicos, princípios republicanos clássicos, a gente discutiu o que é o federalismo, a gente discutiu o que é a divisão de poderes, a gente discutiu como é que era o voto, e a gente chamou esse voto de cabresto, porque as mulheres não votavam, mas os homens podiam votar e não era mais censitário, o voto não era mais só para quem tem grana, só que ao mesmo tempo eles proibiram os analfabetos. Quer dizer, os pobres mesmo, que não tinham acesso à educação. E não existia sistema público de educação de graça naquela época. Então os pobres não sabiam ler e escrever, seus filhos não sabiam ler e escrever, e viviam e cresciam sem saber ler e escrever, porque não tinham oportunidade educacional. E aí a Constituição vai lá e fala assim, quem é analfabeto não pode ser cidadão, tá ligado? Resultado, mesmo não tendo que ser rico para votar, quem era pobre continuava sem o direito de participação política. Mas mesmo que soubesse ler e escrever, a classe média, mesmo gente pobre, soubesse ler e escrever, também não ia adiantar muito, porque o voto era de cabresto. Você lembra o que é isso? O voto era aberto. Então a pessoa chegava no local de votação e falava assim, eu vim votar no candidato tal. Resultado, a pessoa que estava ali na mesa fazendo o controle da votação, o fiscal eleitoral, a polícia, os capangas que os grandes fazendeiros mandavam para vigiar os eleitores, a fila, todo mundo ficava sabendo em quem você votou. Então se o seu patrão, o fazendeirão lá, o grande fazendeiro, o coronel, mandou você votar no Zé, e você foi lá e votou no João, ele vai ficar sabendo. E se ele vai ficar sabendo, ele vai te punir. Você pode perder o trampo, você pode ser castigado fisicamente pelos capangas, ser espancado, ser expulso da fazenda, ser expulso da cidade. E eventualmente, se você for uma pessoa que tem uma atuação política, se você for um líder político que é uma ameaça ao poder desses grandes fazendeiros, você podia até ser morto.
Porque o voto era de cabresto. Cabresto por quê? Porque como o voto era aberto, o cabresto é aquilo que faz o cavalo andar onde você quer que ele ande. Você puxa para um lado, ele sente dor e vira. Então, o voto de cabresto é essa ideia. Os eleitores não eram livres, a política não era democrática, as pessoas não eram realmente cidadãos. Primeiro, porque se era analfabeto não podia nem votar. Segundo, que mesmo que não fosse analfabeto, fosse alfabetizado e pudesse votar, não era livre para votar em quem queria, porque era manipulado e direcionado, ou pelo medo da violência, ou porque achava que, mas o fazendeiro deu emprego para mim, o fazendeiro, sei lá, pagou uma dentadura para minha avó, arrumou uma consulta médica para o meu filho que estava doente, arrumou uma vaga na escola para o meu neto. As pessoas às vezes achavam que elas deviam favores para os grandes fazendeiros. Isso chama clientelismo. Uma relação de clientelismo, uma relação de dependência. O fazendeiro impunha o seu poder fazendo favores, e em troca recebia o voto das pessoas. As pessoas recebiam os benefícios e achavam que tinham que ter fidelidade, tinham que ter obediência, que deviam um favor para o fazendeiro e votavam em quem ele mandava. Quem não se dobrava a isso, quem não aceitava esse clientelismo, acabava se fudendo também. Por quê? Porque aí, como o voto era aberto, o fazendeiro ficava sabendo se a pessoa votou ou não votou em quem o fazendeiro mandou e castigava. Então, esse era o cenário. Só que, inicialmente, esse era o cenário de acordo com as leis, com a Constituição do Brasil. Só que, inicialmente, a República começa em 1889 e até 1894 não teve eleição para presidente do Brasil. Não teve. Por quê? Porque de 1889 até 1891, o governo que comandou o Brasil era um governo provisório. Como ainda não tinha a Constituição pronta, foi um governo provisório que a gente já conversou. Quem era o líder desse governo provisório? Um militar, um marechal, que é o mais alto grau de militares que foram para a guerra, acima de general. O cara chamava Deodoro da Fonseca. E o Deodoro foi o cara que liderou a proclamação da República. Ele foi o cara que comandou o golpe de Estado que tirou Dom Pedro II do trono e transformou o Brasil numa república. Ele vai governar no governo provisório. O governo provisório acaba em 1891. Por quê? Porque 1891 é o ano que fica pronta a primeira Constituição do Brasil. E aí não é mais um governo provisório, vai ser um governo permanente. Só que nessa primeira escolha de governo permanente, a Constituição dizia que não ia ser pelo voto do povo. Esse primeiro governo que ia se formar em 1891 ia ser um governo escolhido pelo voto indireto dos próprios políticos. O que quer dizer isso? Quer dizer que os deputados e senadores que formavam o parlamento brasileiro, eles que iam escolher o presidente. Então os caras iam votar lá num grande fazendeiro para governar o Brasil. Só que os militares ficaram putos e falaram assim, ou a elite, os políticos, os grandes fazendeiros, os caras mais poderosos do país, né, no nível de riqueza da economia e também no poder do governo, ou esses caras escolhem o Deodoro para continuar sendo presidente, ser o primeiro presidente oficial, constitucional do Brasil, ou os militares ameaçaram fazer uma revolta. O que aconteceu? Ó. Ou seja, os caras ficaram com medo de um novo golpe militar e elegeram Deodoro da Fonseca como primeiro presidente constitucional do Brasil, mas foi uma votação indireta que não teve voto da sociedade, foi só aqueles que eram os políticos que já ocupavam o poder legislativo, o parlamento, que é quem faz as leis do país, quem fez a própria Constituição, inclusive, tá bom? Beleza. Só que o Deodoro da Fonseca era um militar meio sangue no zóio. Ele queria o poder só para ele, cara. Ele queria governar e não queria respeitar ninguém. Ele queria governar e não queria respeitar a lei. O Deodoro da Fonseca, eu vou sentar aqui do lado para vocês verem melhor a tela. O Deodoro da Fonseca queria ser um presidente que mandava sem ter que esperar as leis serem aprovadas para autorizar ele fazer o que ele quisesse. E os grandes fazendeiros não queriam dar muito poder para ele, não. Os grandes fazendeiros achavam que tinham que diminuir o poder dele. Resultado, o que os caras vão fazer? Vão
dificultar o governo do Deodoro. O que o Deodoro faz? Tenta dar um golpe de Estado. No mesmo ano de 1891, em março, ele ficou presidente constitucional. Em novembro, dia 3 de novembro, ele tentou dar um golpe militar. Não fazia nem 2 anos que o Brasil era república e já estava tendo a primeira tentativa de ditadura militar nesse negócio. É mole? Dá orgulho de ser brasileiro, não dá? Ele ficou só 20 dias no poder como ditador, porque aí o vice-presidente, que era outro militar, chamado Floriano Peixoto, que era um militar positivista, que acreditava na modernização do Brasil através da indústria, e também acreditava que o governo tinha que respeitar a lei, mesmo não concordando com a lei, ele foi contra o Deodoro. E aí fez um movimento do exército, de os outros militares positivistas e modernizadores que nem ele, e o Floriano Peixoto derrubou o Deodoro da Fonseca do poder, ou seja, obrigou o Deodoro da Fonseca a abdicar da presidência, a renunciar da presidência da República. O Deodoro renunciou, e aí o Floriano Peixoto, como vice, assumiu o cargo. E o Floriano vai governar até o fim do mandato, ou seja, ele assume em 1891, novembro, e vai governar até 1894, que é quando ia ter a primeira eleição com o voto da sociedade mesmo para presidente. Beleza? Só que o Floriano fez um governo, muito polêmico, muito polêmico. Por que foi tão polêmico? Porque ele investiu na industrialização. O Deodoro já tinha tentado investir na industrialização, mas tinha dado errado. Essa tentativa foi chamada de encilhamento. Deu errado, porque as empresas acabaram indo à falência e não conseguiram industrializar o Brasil, e a economia do Brasil entrou em crise. O Deodoro o Floriano fez o quê? Ele pegou aquele plano do encilhamento, o plano do Deodoro de industrialização, melhorou e pôs em prática de novo, tentando industrializar o Brasil. Os grandes fazendeiros ficaram cagando de medo, porque falaram assim, se o Brasil se industrializar, o Brasil vai deixar de ser um país agroexportador, vai deixar de depender só da exportação de produto agrícola. E nós, os grandes fazendeiros, vamos deixar de ser a camada social mais rica, mais poderosa e mais dominante no país. Nós não podemos deixar isso acontecer. Fizeram 2 revoltas para tentar derrubar o Floriano do poder. Uma chamava Revolução Federalista, que começou no Rio Grande do Sul, e outra chamava Revolta da Armada, que é uma revolta da Marinha para tentar derrubar o governo. Não conseguiram. O Floriano, que foi apelidado de um Marechal de Ferro, se manteve no poder, reprimiu as revoltas, perseguiu seus opositores e conseguiu governar até o final, aumentando o nível de indústria no Brasil. A ponto do Brasil virar um país desenvolvido de indústria? Não chegou a esse nível. Mas teve um crescimento industrial importante nesses anos de 1891 a 1894 aqui. Só que aí teve eleição em 1894. Pela Constituição, o Floriano não podia ser candidato. O que aconteceu? Os grandes fazendeiros, usando o voto de cabresto, o que é o voto de cabresto mesmo? É a manipulação dos eleitores que tinham que falar em quem iam votar. A maioria da população do Brasil vivia ou em pequenas cidades ou na zona rural, portanto a maioria da população era dominada por grandes fazendeiros, e aí não teve jeito. O povo acabou elegendo um fazendeiro para governar o Brasil, que vai cancelar todo o plano de industrialização que estava sendo posto em prática e vai direcionar o país para continuar sendo um país agrícola, continuar sendo um país voltado para a exportação, continuar sendo um país comandado, governado e dominado pelos grandes fazendeiros. Por isso que, olha só, a primeira fase da história do Brasil, que é o governo provisório, o governo do Deodoro, que tentou dar o golpe, e o governo do Floriano, que tentou industrializar, é chamado de República da Espada. A primeira fase da República no Brasil, República da Espada, por quê? Porque os presidentes foram militares, espada simbolizando o poder militar dos caras. A partir do momento em que é eleito o primeiro presidente, que não é militar no rolê, e o nome desse primeiro presidente vai ser Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes vai ser o primeiro presidente não militar do Brasil, o primeiro presidente eleito da história da República no país. O Prudente de Moraes, ele vai iniciar uma nova fase da história da República no Brasil. Não é mais República da Espada, vai passar a ser chamada de República Oligárquica, ou domínio das oligarquias, que é o que eu coloquei aqui na lousa. O que quer dizer essa ideia de domínio das oligarquias? Quer dizer o seguinte, oligarquia é uma palavra que vem do grego.
e significa arquia, significa poder ou governo. Óligos significa poucos. Então, oligarquia é quando pouca gente domina o poder e o governo. Nesse caso, quem é essa pouca gente que domina o poder e o governo? Quem você acha que é? Os grandes fazendeiros. Então, quando nós falamos de oligarquias no Brasil, nós estamos falando nos grandes fazendeiros de cada estado. Então, cada estado tinha lá a sua oligarquia. Aqui em São Paulo, quem era o mais poderoso era a oligarquia do café, os cafeicultores. Lá no Ceará, era a oligarquia do açúcar, os grandes fazendeiros que produziam cana e fabricavam açúcar. Lá no Rio Grande do Sul, a oligarquia mais poderosa, que dominava o estado do Rio Grande do Sul, era a oligarquia do gado, os fazendeiros pecuaristas. Lá na Bahia tinha a oligarquia do café, tinha a oligarquia do cacau, tinha a oligarquia do tabaco, que é o fumo, que são oligarquias poderosas. Então são grandes fazendeiros que dominam os eleitores, dominam a riqueza, porque a economia do Brasil era a agricultura de exportação, então as oligarquias são os fazendeiros que são ricos, dominam a sociedade, porque as pessoas dependem dos grandes fazendeiros ou para ter emprego, ou para ter oportunidade de desenvolvimento na vida, porque os fazendeiros acabam dominando o governo e dominando a riqueza do país. Dessas oligarquias todas, tinha uma que era a mais poderosa de todas. Tinha uma que era muito mais poderosa que as outras, que era a oligarquia aqui do Sudeste, da nossa região, de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Essas eram 3 oligarquias, né, cada oligarquia no seu estado, mas elas eram um conjunto forte, porque era a oligarquia do café. Essa é a galera que a partir de Prudente de Moraes vai governar o Brasil. Os grandes fazendeiros do café, que costumavam ser chamados de coronéis. Então, segura a bronca, eu vou pausar um pouquinho a nossa aula, porque eu preciso apagar a lousa para ter espaço para escrever outras coisas. Segura aí. Vamos lá então, galera, voltando à gravação aí da nossa videoaula. Eu estava falando dos coronéis, não é isso? Olha só, os grandes fazendeiros são as oligarquias. Então, as oligarquias são os grandes fazendeiros. Cada estado tem uma oligarquia mais poderosa que comanda o estado. Só que as oligarquias são pessoas, são fazendeiros que estão nas cidades. Então, uma cidade que nem Leme, por exemplo. Uma cidade que nem Leme tinha ali 4 ou 5 grandes fazendeiros que dominavam quase todas as terras do município. Todas as terras da zona rural do município de Leme. E esses grandes fazendeiros são a oligarquia local, ou seja, a oligarquia desta cidade, desta localidade, deste município. Então, como eles são a oligarquia local, eles é que vão controlar o governo da cidade e vão ter influência para controlar o voto dos eleitores, para ajudar a direcionar o voto para eleger quem vai ser o governador do estado, quem vai ser o presidente do país e também quem vão ser os representantes do poder legislativo. Então, o grande fazendeiro, ele tem mais influência quanto mais eleitores ele controla, porque ele ajuda a eleger deputados e senadores também. Percebeu? Porque o voto era de cabresto e era direcionado. Só que esses grandes fazendeiros eram apelidados de coronéis. Tá vendo que eu pus entre aspas? Por que esse apelido de coronel? É um costume antigo que tem no Brasil, que o povo da zona rural costumava chamar os grandes fazendeiros como se eles fossem assim, autoridades militares. Porque teve uma época, lá no século XIX, que existia um negócio chamado Guarda Nacional no Brasil. E quando tinha a Guarda Nacional, o que acontecia? Os grandes fazendeiros, eles compravam o título de comandante da Guarda Nacional. Então era um lance para o grande fazendeiro ter um poder militar na sua região. Ele comprava tipo a autorização para ele ser o coronel da Guarda Nacional na região onde ele tinha as fazendas dele. Então, como a maioria dos grandes fazendeiros comprava esse título de coronel da Guarda Nacional, os grandes fazendeiros mais poderosos eram coronéis. O tempo passou, a Guarda Nacional foi cancelada. Nessa época que nós estamos estudando da República, não existe mais Guarda Nacional. Só que na cabeça do povo ficou o costume. Qual costume? O costume de chamar quem era grande fazendeiro, quem era poderoso, quem tinha domínio sobre a sociedade, que fazia as pessoas terem medo ou acharem que deviam obedecer para receber vantagens e favores, ficou o costume de chamar esses caras de coronéis. Então o povão chamava os grandes fazendeiros de coronéis e o costume ficou. Então,
Quando a gente fala que os coronéis controlam a política, controlam a economia, controlam o povo, controlam o voto dos eleitores, é dos grandes fazendeiros que nós estamos falando. Essa realidade, então, dos grandes fazendeiros controlarem o voto, a vontade, controlarem a sociedade, controlarem a vida do povo. Por quê? Porque são donos de fazenda e as pessoas só têm emprego por causa das fazendas. Porque são ricos e poderosos e perseguem quem não obedece. Então isso chama coronelismo. Veja bem, é coronelismo. Não tem nenhum A aqui de coronealismo. Não tem nada de coronealismo. Coronelismo. O que é o coronelismo? É o sistema de poder onde os grandes fazendeiros comandam a vida do povo. Vai lá, sua apostila que eu pedi para você pegar, abre na página 188, que nós vamos ler juntos um trecho da apostila que é importante para definir o que é o coronelismo. Beleza? Se você não está com a apostila aí, pausa e vai buscar a apostila. Vamos lá. Coronelismo, é esse quadro rosa que está aí na página 188. Acompanhem a leitura, por favor, para eu não ficar sendo o único chatão que está lendo. Diz o seguinte o texto: o coronelismo. Os coronéis eram latifundiários, ou seja, grandes fazendeiros, que tinham grande poder sobre uma vila, que é um vilarejo, uma aldeia, um povoado, um município ou mesmo uma região inteira no interior do país. Por exemplo, tinha um grande fazendeiro nessa época, que eram os grandes fazendeiros da família do Visconde de Rio Claro, que tinham influência para ajudar a eleger políticos, não só lá em Rio Claro, mas aqui em Leme, em Araras e até em Pirassununga, para você ter uma ideia. Então, os coronéis eram latifundiários que tinham grande poder sobre uma vila, um município ou mesmo uma região do interior do país. Apesar do título, eles não eram militares. Eles recebiam esse tratamento por causa de uma prática antiga, herdada dos tempos do Império, quando o Brasil era Império e não era República, quando os grandes proprietários de terra eram condecorados, eram premiados com a patente, com o cargo de coronel por participar da Guarda Nacional. Mesmo após a extinção da Guarda, quando não tinha mais Guarda Nacional, que acabou em 1918, a tradição de chamar os caras de coronéis ainda foi mantida. Beleza? Continuando a leitura. Os coronéis controlavam com mãos de ferro tudo o que acontecia na sua fazenda e nos arredores. Apadrinhavam os filhos dos empregados, ou seja, eles viravam padrinhos dos filhos dos seus empregados, para os empregados ficarem achando que devia favor. Ah, o coronel fulano é padrinho do meu filho, então quem que eu sou? Ah, eu sou uma pessoa fiel ao coronel fulano, porque é meio que criava uma relação de fidelidade como se fossem parentes, tá ligado? Então eles controlavam, apadrinhavam os filhos dos seus empregados, prestavam favores aos amigos, arrumavam empregos para parentes, faziam doações para igrejas e sociedades beneficentes, tipo Santa Casa de Misericórdia, essas coisas assim, para fazer de conta que estava ajudando os pobres, doavam consulta médica, dentadura, cesta básica para ajudar os pobres, e em troca disso, exigiam total lealdade de seus protegidos. Quem são os protegidos? As pessoas que eram afilhados do coronel, os amigos que recebiam favores, os pobres que recebiam ajuda, todo mundo era considerado dependentes, protegidos desse coronel. Então, em troca, os coronéis exigiam total lealdade de seus protegidos, contando com grupos de pessoas chamados de jagunços. Jagunços são os capangas, são pessoas que o coronel contratava para dar porrada e perseguir os seus opositores ou as pessoas que dependiam dele, mas não obedeciam à vontade dele. Então, os coronéis contavam com os jagunços, que perseguiam, ameaçavam, em alguns casos espancavam ou até assassinavam os desobedientes. Na época das eleições, o coronel anunciava seu candidato para qualquer cargo, viu? Para vereador da cidade, para prefeito da cidade, para deputado estadual e governador do estado, para presidente do país, para senador e deputado federal, o coronel tinha um candidato que ele apoiava e obrigava os seus dependentes a votar. Porque quanto mais eleitores o coronel conseguia comandar, mais votos ele conseguia para os políticos que ele apoiava. E quanto mais votos ele conseguia para aquele político, mais moral ele ganhava para ele ter mais poder, mais influência, mais esquema dentro do governo, para ele levar vantagem. Depois, na hora do governo governar,
tinha que lembrar, aquele coronel arrumou um monte de voto para nós, vamos ajudar aquele coronel lá que precisa, sei lá, construir uma ponte no rio perto da fazenda dele para ele poder transportar o café dele mais rápido, para ganhar mais dinheiro, manja? Esse tipo de favores. Então era uma troca de favores, o coronel dominava o povo, recebia voto, direcionava o voto para os políticos que esse coronel apoiava, e esse político, depois de eleito, dava vantagens e melhorava o apoio para o coronel poder dominar melhor a sociedade. E era uma troca de favores. Então, é isso. Na época das eleições, o coronel anunciava seu candidato, e todos aqueles que de alguma forma haviam sido favorecidos ou dependiam desse chefe local, o coronel, tinham que seguir a sua escolha. É importante lembrar que naquele momento o voto não era secreto, voto de cabresto. Só foi possível o coronel dominar as pessoas e criar o coronelismo, esse domínio sobre a população, por causa do voto de cabresto, por causa do voto que não era secreto. Essa prática ficou conhecida como voto de cabresto, e o conjunto de eleitores sob o comando, sob o domínio de um coronel, era chamado de curral eleitoral. Olha o nome, mano, curral eleitoral, como se o povo fosse um bando de gado que o coronel direcionava para onde ele queria. Então, muitas fraudes também eram praticadas, como forma de assegurar que as pessoas certas fossem eleitas. Então, se os coronéis não conseguiam eleger só os políticos que eles tinham de confiança, eles acabavam criando um jeito de não deixar os políticos contrários ao coronelismo chegarem ao poder. Então, eles mudavam os votos na urna, eles contavam errado, jogavam fora, na hora de contar os votos, jogavam fora os votos da oposição, colocavam na lista de eleitores gente que já tinha morrido para ter mais voto para os políticos apoiados pelos coronéis. E era uma putaria, uma violência e uma manipulação ferrada para manter o domínio dos grandes fazendeiros e o coronelismo funcionando. Tudo bem, pessoal? Até aqui? Beleza. A partir disso, então, os políticos que eram eleitos no Brasil eram eleitos de acordo com a vontade dos grandes fazendeiros. Claro que dava para escapar disso, né? Tinha uma situação em que era possível eleger políticos que não eram aliados do coronelismo, aliados das oligarquias, aliados do domínio dos grandes fazendeiros sobre a sociedade, sobre tudo. Isso só acontecia quando a pessoa vivia em grandes cidades, né? Porque se a pessoa vivesse numa grande cidade, ela não tinha um fazendeiro ou um empresário que dominava todo mundo. Então era possível essa pessoa ter um pouco mais de liberdade e conseguir votar em quem ela quisesse. Além disso, nas grandes cidades tinha mais oportunidade das pessoas arrumarem um emprego e conseguirem ter uma renda um pouco melhor e conseguirem aprender a ler e escrever e virar eleitor. Só que, mano, sabe quantos por cento da população brasileira vivia em cidades? 20% mais ou menos. Desse total, quantos viviam em grandes cidades? Uns 10%. Isso significa que a maioria da população ou vivia em cidades pequenininhas, que eram dominadas pelos coronéis, ou viviam na zona rural, que também eram dominadas pelos coronéis. Então, 80% da população não conseguia escapar do poder dos grandes fazendeiros. Tá bom? Beleza. Com isso, então, os grandes fazendeiros vão criar um sistema de poder. Mas antes de eu explicar isso, eu vou dar mais uma pausa para apagar a lousa de novo. Então vamos lá, minha gente, retomando aqui o negócio. Vamos imaginar a seguinte situação. O que vai acabar acontecendo no Brasil? Vai acabar acontecendo o seguinte. Esses grandes fazendeiros, os coronéis, eles usavam o coronelismo para conseguir ganhar poder na sua região, porque controlavam os eleitores, beleza. Só que, tinha que criar um jeito dos grandes fazendeiros criarem uma aliança. Porque pensa comigo, faz de conta que eu sou um coronel, um grande fazendeiro aqui em Leme, e eu domino o voto dos eleitores daqui de Leme. Então, eu consigo mandar o povo escolher como prefeito o político da minha confiança, quem eu quero. Eu consigo fazer o povo votar na maioria dos vereadores que eu quero. Então, o prefeito que eu escolher aqui vai governar e vai ter o apoio dos vereadores para fazer as leis para ele conseguir governar. Porque é assim que funciona quando tem divisão de poderes, né? O vereador é poder legislativo, faz as leis, e prefeito é poder executivo, governa. E para o prefeito governar, ele precisa que as ideias que ele tem sejam aprovadas e virem leis.
Então, o prefeito tem que ter o apoio da maioria dos vereadores na Câmara. Se o prefeito não tiver o apoio da maioria dos vereadores na Câmara, ele não consegue governar direito. Entendeu? Então, como eu sou o coronel que domina a maioria dos eleitores, eu consegui fazer o povo votar, escolher quase todos os vereadores do meu grupo político, escolher o prefeito do meu grupo político. Beleza. Mas não basta a gente conseguir, cada coronel poderoso, governar a sua cidade, a seu município, a sua localidade. A gente precisa ter uma aliança de coronéis que governem o estado inteiro. Ainda quando é um estado só, dá para a gente negociar, né? Faz uma reunião lá em São Paulo, negocia, ou faz em Campinas, negocia, tal. Um esquema da gente ter um único candidato de todos os coronéis mais poderosos para ser governador do estado e a gente apoiar esse cara. Mas e quando é o Brasil inteiro, que são várias oligarquias de diferentes estados? Como é que nós vamos fazer um sistema de acordo para as oligarquias, por exemplo, sei lá, a oligarquia da Bahia, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Pará, a oligarquia do Pernambuco, a oligarquia da Paraíba, todas essas oligarquias aceitarem que quem vai governar é um coronel de São Paulo, por exemplo. Como fazer para essas oligarquias de cada estado, que comandam cada estado, não ficarem brigando pelo poder? E isso é perigoso para os grandes fazendeiros, isso é perigoso para quem tem poder. Porque se tem muita briga pelo poder, enfraquecem os poderosos. E se os poderosos ficam enfraquecidos, o povão pode achar uma brecha para lutar por mudanças, lutar por direitos, lutar por liberdade, lutar por democracia. Então era muito importante para os grandes fazendeiros fazer um grande acordo no país todo para ter um governo único que todas as oligarquias de cada estado aceitassem a liderança de alguma oligarquia, de algum estado mais poderoso, através de uma troca de favores. O coronelismo não era uma troca de favores? O coronel dava vantagens e o eleitor garantia o voto? O coronel dava porrada e o eleitor garantia o voto? Então, as oligarquias vão criar uma troca de favores também que chama política dos governadores. Esse é um sistema político criado pelo presidente Campos Salles, que é o segundo presidente das oligarquias. O primeiro foi o Prudente de Moraes, que foi eleito em 1894. O segundo é o Campos Salles, que foi eleito em 1898. Naquela época não tinha reeleição para presidente. E aí a política dos governadores funcionava assim. Foi criado pelo Campos Salles para garantir que as oligarquias controlassem o poder em todos os níveis. Para garantir que as oligarquias de cada cidade se aliassem para formar uma oligarquia unida para comandar o Estado, e aí as oligarquias dos estados se unissem para formar um único sistema para governar o país e deixar o povo de fora disso tudo. Então, olha ali aquele esqueminha que eu fiz ali, ele não está completo ainda, eu vou completá-lo agora. O presidente da República é o cargo máximo, né? E o presidente era o Campos Salles. O Campos Salles ele precisava de duas coisas para manter assim uma estabilidade no poder, para fazer com que a sociedade inteira aceitasse e apoiasse o governo dele. O Campos Salles precisava, em primeiro lugar, de ter apoio dos deputados e senadores. Como ele é o presidente da República, mas ele não pode fazer o que ele quer da cabeça dele. Para ele pôr em prática as suas ideias, ele precisa do que mesmo que eu acabei de falar? Que o poder legislativo aprove. Que sejam criadas leis permitindo o governo fazer o que o governo quer fazer. E o poder legislativo, no caso do Brasil até hoje chama Congresso Nacional, é formado por deputados e senadores que são representantes de cada estado. Então, cada estado do Brasil escolhe um número de deputados de acordo com o tamanho do estado. Os estados maiores têm mais deputados, os estados menores têm menos deputados. Hoje em dia, o maior estado do Brasil em termos de população é São Paulo, tem 70 deputados federais paulistas. O menor estado do Brasil em termos de população é o Acre. O Acre tem 8 deputados federais acreanos que ajudam a fazer as leis do país. Então junta deputados de todos os estados do Brasil, no total dá 513 deputados. Já os senadores, um número fixo de senadores por estado. Naquela época eram 2 senadores por estado, hoje são 3 senadores por estado. Então não importa se o estado é grande ou pequeno, rico ou pobre, todos os estados têm 3 senadores. Para uma lei ser aprovada, ela tem que ser aprovada pela Câmara de Deputados e tem que ser aprovada depois, confirmada pelo Senado.
Os dois grupos de representantes têm que aprovar a lei para ela valer. E o presidente só consegue governar se as leis foram aprovadas pelos deputados e senadores. Agora, pensa comigo. A segunda coisa que o Prudente de Moraes precisava é, quando o governo dele acabasse, que ele conseguisse eleger um cara da confiança dele para continuar o esquema de governo dele. Então ele queria eleger um cafeicultor, o Campos Salles era um cafeicultor paulista, e ele queria manter um cafeicultor, porque o café era o produto mais rico, os cafeicultores eram os fazendeiros mais poderosos, a oligarquia mais potente do Brasil, e queriam governar o Brasil, e queria que todos os outros estados, que não eram do café, apoiassem que São Paulo e Minas tinham que governar o Brasil. Só que para isso, então, o Campos Salles tinha que ter certeza que quando o governo dele acabasse, o povo do Brasil inteiro ia eleger quem o Campos Salles dissesse que tinha que ser eleito. Ele ia mandar o povo eleger um político mineiro chamado Rodrigues Alves. Então o Campos Salles tinha dois problemas. Problema 1, como fazer para os deputados e senadores dos estados que não são do café, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro já apoiavam o Campos Salles. Mas como é que vai fazer os outros estados, os políticos dos outros estados apoiar? Os deputados e senadores, sei lá, da Bahia, Pernambuco, Maranhão, Rio Grande do Norte, Pará, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraíba, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso. Como é que vai fazer essa galera apoiar o governo? Esses políticos, deputados e senadores desses estados votarem a favor daquilo que o governo, que é dos cafeicultores, quer fazer. Então, esse é um primeiro problema. O segundo problema é como fazer para todas as oligarquias de todos os estados, ou pelo menos o máximo de oligarquias no máximo de estados, obrigar o povo, através do coronelismo, a votar no Rodrigues Alves para ser o próximo presidente. É aí que entra o lance da política dos governadores, que é esse esqueminha aqui. Ó. O presidente, ele faz um esquema de troca de favores com os governadores dos estados. Então, aqui está escrito GOV, que é governador. GOV, 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 GOV. Governador, 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 governador. Então, o presidente, ele vai dar vantagens para os estados que apoiarem o Campos Salles no governo. Então, o governador vai ter que convencer os deputados e senadores daquele estado a aprovarem as leis que o Campos Salles precisa para governar. Então, por exemplo, faz de conta que aqui representa a Bahia. Então, é o governador da Bahia que está aqui. Tá lá o governador da Bahia, beleza? E como ele é governador da Bahia, significa que ele teve o apoio dos coronéis da Bahia, porque senão não conseguia ser eleito governador da Bahia. Concorda? Os coronéis da Bahia dominam o voto do povo, direcionam o voto do povo para votar naquele cara que vai ser o governador da Bahia. Então o governador da Bahia vai receber apoio do Campos Salles. Apoio em que tipo? Verbas, obras, cargos, vantagens para ele governar melhor o seu estado. Em troca, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer com que os deputados e senadores da Bahia aprovem as leis que o governo do Campos Salles precisa. Então o Campos Salles dá apoio para o governador retribui com apoio político. Então o presidente dá vantagens para a Bahia por se aliar ao governo, em troca o governador da Bahia obriga deputados e senadores baianos a aprovarem tudo o que o Campos Salles, o presidente da República, quer. Então isso é a política dos governadores, é uma troca de favores. Aí o que o governador da Bahia vai fazer? Com o poder maior que ele vai ter para governar a Bahia, ele vai favorecer os coronéis da Bahia, tá vendo? Cada negócio aqui é um Czinho, de coronel, 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 coronel. Então os coronéis da Bahia vão receber dinheiro, obras, melhorias na região da sua fazenda, na região da sua cidade. E em troca vão fazer o quê? Vão obrigar o povo a votar para governador, para presidente, para qualquer cargo em quem o governador mandar. Então o governador ajuda os coronéis a ficarem mais poderosos, em troca os coronéis obrigam o povo a votar no candidato a presidente que o governador mandar. E quem o governador vai mandar os coronéis, vai pedir para os coronéis mandarem o povo votar? Em quem o presidente falar. Então a hora que o Campos Salles veio em 1898 falou assim, todo mundo vai votar no Rodrigues Alves para presidente. O que o governador da Bahia fez? Coronéis da Bahia, a gente teve muito apoio do presidente Rodrigues Alves.
Por causa da política dos governadores, a gente se aliou com o Rodrigues Alves. Então o que a gente quer agora? Vocês, coronéis, vão obrigar o povo a votar no Rodrigues Alves para ser o próximo presidente do Brasil. Adivinha o que aconteceu? Em 1898, o Rodrigues Alves foi eleito muito fácil, por causa da política dos governadores. Porque os coronéis dominam o povo, o governador da Bahia direciona os coronéis, direciona os deputados e senadores da Bahia para fazer uma aliança com o presidente da República. Assim, os cafeicultores de São Paulo e Minas conseguem governar o Brasil como eles querem, e com o apoio do governo federal, comandado pelos cafeicultores de São Paulo e Minas, os governadores de todos os estados vão conseguir governar os seus estados do jeito que quiserem também. Então, esse sistema vai ser usado em praticamente todos os estados, formando a política dos governadores. Beleza, moçada? É assim que funciona o sistema. Se você quiser, ó, na página 187 e começo da 188, tem uma explicação sobre como funciona a política dos governadores. Essa eu não vou ler com vocês, vou deixar vocês lerem sozinhos. E para terminar, para garantir que os coronéis vão direcionar o voto do povo do jeitinho que a política dos governadores quer, vão criar, eles quem, né? As oligarquias dominantes vão criar um negócio chamado de comissão verificadora de poderes. Então é assim, teve a eleição para deputado ou senador. Antes desses caras tomarem posse e assumirem o cargo que foram eleitos para deputado e senador, o presidente da época cria uma comissão com 5 deputados. Então são 5 deputados federais escolhidos pelo presidente, e esses 5 deputados formam a comissão verificadora de poderes. O que faz essa comissão verificadora de poderes? É uma desculpa para tirar do cargo quem não for aliado da política dos governadores. Então vamos supor que eu fosse um político naquela época, que eu fui eleito deputado porque a população das cidades votou em mim. Então eu não sou um político eleito pelos coronéis. Eu sou um político que foi eleito pelo povo que teve liberdade para votar em quem quis, votou em mim. E aí eu virei deputado federal. Aí, se eu assumir o cargo de deputado federal, eu vou ser opositor desse esquema das oligarquias, da política dos governadores, do coronelismo e de tudo mais. Do café dominar o Brasil e tudo isso. Eu vou ser, sei lá, faz de conta que eu sou a favor da industrialização. Eu, sendo deputado, eu posso atrapalhar o governo. Então, o que eles fazem? O presidente fala, comissão verificadora de poderes, tem que analisar se eu, que fui eleito, tenho moral e ética para assumir o cargo. Então eles vão inventar que eu não tenho moral, que eu sou um cara desonesto, que eu faço trambique, que eu faço sacanagem, que eu faço coisa ilegal. E aí eles vão dizer, ó, o Osmar não pode, a comissão verificadora de poderes, o Osmar não pode assumir porque ele não tem as características de honestidade que tem que ter um político brasileiro. Mentira, eles não estão analisando de verdade a minha honestidade. Eles estão analisando o quê? Se eu sou ou não sou aliado do café, da política dos governadores e do coronelismo. Se eu não for aliado e for atrapalhar a política dos governadores e o coronelismo, eles não me deixam assumir o poder, eles não me deixam assumir o cargo para o qual eu fui eleito pela votação da sociedade. Então esse é o esquema. Nesse esquema, os políticos dominam tanto, que dá uma olhada lá na página 189, o que acaba acontecendo. O sistema de governo vira um negócio chamado política do café com leite. Sabe por que café com leite? Porque quase todos os presidentes desse período, que período? O período da república oligárquica, o período do domínio das oligarquias, quase todos os presidentes ou são paulistas ou são mineiros. Então veja, o primeiro presidente cafeicultor foi um paulista, Rodrigues Alves, em 1894. O primeiro presidente grande fazendeiro foi um paulista.
Essa fase do domínio das oligarquias, da política dos governadores, desse esquema todo, desse coronelismo aí, vai acabar em 1930. Desse período, só teve 2 governadores que não foram nem paulista nem mineiro. Um cara chamado Hermes da Fonseca, que era um militar, nascido no Rio de Janeiro, se eu não me engano, e um outro político que era grande fazendeiro também, só que era da Paraíba, chamado Epitácio Pessoa. Se você... Eu acho que não tem a tabela dos presidentes do Brasil aqui. Será que tem? Tem. Olha lá, na página 179, tem a lista dos presidentes do Brasil de 1894 até 1930. Essa fase aqui do domínio das oligarquias. Ó, o primeiro foi Prudente de Moraes, de 1894 a 1898. Ele era de São Paulo. O segundo foi Campos Salles, de 1890 a 1902. Ele era de São Paulo. Prudente de Moraes, fazendeiro de café. Campos Salles, fazendeiro de café. Em 1902, o Campos Salles consegue direcionar o voto para o Rodrigues Alves, que era mineiro. Opa, que era paulista também, desculpa. Rodrigues Alves era paulista também. Ele é eleito também. E vai governar de 1902 até 1906. Depois do Rodrigues Alves, vem o Afonso Pena, em 1906. O Afonso Pena era mineiro. Aí em 1910 tem a eleição de novo, é o Hermes da Fonseca, que é o único não paulista nem mineiro. Um dos 2 únicos. Ele é do Rio de Janeiro. 1914 tem a eleição de novo. Quem é eleito? Venceslau Braz, que é mineiro. Também fazendeiro de café. 1918 tem nova eleição. Quem é eleito? Rodrigues Alves, outra vez, que é paulista. Só que ele morre antes de tomar posse, e aí tem uma nova eleição que dá uma briga entre São Paulo e Minas e eles acabam chegando num acordo. Nem paulista nem mineiro vão deixar um paraibano. Aí vem o Epitácio Pessoa, que é paraibano, mas é fazendeiro também. 1922 volta os mineiros com Arthur Bernardes. Depois, em 1926, volta os paulistas com Washington Luiz. Em 1930 é eleito o último presidente grande fazendeiro, que não chegou a governar, ele não chegou a tomar posse, ele foi derrubado antes de assumir o governo, que era também paulista, chamado Júlio Prestes. Então veja, política do café com leite é isso. As 2 oligarquias mais poderosas, porque eram cafeicultores, São Paulo e Minas, acabaram dominando a política do Brasil como um todo. E nesse cenário, o povo se lascou, a classe média se lascou, os industriais se lascaram e o domínio das oligarquias foi quase completo. Só que o tempo foi passando e as coisas vão mudando. E as mudanças que vão acontecer, que vão começar a enfraquecer o domínio das oligarquias, enfraquecer a política dos governadores, enfraquecer o café com leite, que é esse revezamento de paulistas e mineiros dominando a política da presidência da República, do governo federal, é assunto para o próximo capítulo, que é o capítulo 4, que aí nós vamos falar do quê? Nós vamos falar sobre as revoltas e os contrastes, as mudanças que aconteceram no Brasil nesse período. Beleza, pessoal? Até aqui? Falta só um pedacinho para a gente encerrar esse capítulo 3. Eu vou fazer mais uma pausa rápida para apagar a lousa e já volto. Vamos lá então, moçada, para a gente concluir essa nossa aula de hoje. E aí vocês poderem pegar lá no P+, lá no plural, as dicas da nossa aula. Então vamos lá. Ó, lembra que eu falei que existiam várias oligarquias e cada estado tinha sua oligarquia? Então tinha a oligarquia do café em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que eram os estados mais ricos, mais poderosos, porque o café sozinho era responsável por 60% da riqueza do país. Mas tinha também a oligarquia do açúcar, lá no Nordeste, em vários estados. Tinha a oligarquia do cacau e do tabaco no Nordeste, em vários estados. Tinha a oligarquia do tabaco e do gado no Rio Grande do Sul e no sul do país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tinha a oligarquia do algodão lá no Maranhão. E tinha uma oligarquia nova, que era a oligarquia da borracha. Borracha é um produto industrial, né? Borracha não é uma coisa que tem na natureza, mas a borracha exige uma matéria-prima natural para ser fabricada, que chama látex. E o Brasil, quando desenvolveu a indústria no mundo, a segunda revolução industrial, o avanço tecnológico na indústria, e eles desenvolveram o tipo de borracha que a gente usa, que chama borracha vulcanizada, que é uma borracha produzida a grandes temperaturas juntando látex com petróleo. O Brasil passou a ser um grande fornecedor de látex, que é extraído de uma árvore chamada seringueira, que tem muito na Amazônia.
Então surgiu uma nova oligarquia rica pra cacete na região amazônica, no Pará e no Amazonas, que é a oligarquia da borracha. Porque o Brasil viveu um surto da borracha. Chegou a tal ponto que essa oligarquia ficou tão rica que conseguiu fazer duas coisas assim impressionantes. Primeiro, várias cidades surgiram no meio da floresta amazônica por causa da riqueza da exportação de látex para fabricar borracha nas indústrias europeias. Belém do Pará era uma cidade pequena que virou uma metrópole. E Manaus, no Amazonas, era quase uma aldeia, era uma vila, um povoadinho, que virou uma puta cidade. Aliás, o teatro de ópera mais luxuoso da América Latina fica em Manaus, no Amazonas. Porque dinheiro dos produtores de borracha. Pra você ter uma ideia, os seringueiros do Pará eram tão ricos e tão poderosos na sua região, coronéis então poderosíssimos, que eles tinham assim, enxoval, sabe o que é enxoval? Roupa de cama, roupa de banho, toalha, lençol, essas coisas. Eles compravam tudo direto da França, que era o país que tinha a maior moda de vestuário do mundo, né? Era o país onde era o modelo da moda, das vestimentas e tal. E os fazendeiros lá, os seringueiros, os coronéis da borracha lá do norte, lá da Amazônia, compravam suas roupas de cama tal em Paris. E aí eles falavam que eles não queriam que a sua roupa de cama fosse lavada ali mesmo com a água da Amazônia. Então eles queriam que fosse lavada na Europa, porque as lavadeiras da Europa tinham mais habilidade para lavar. Então os caras mandavam toda semana, de navio, a sua roupa de cama, claro que eles tinham várias roupas de cama para poder trocar, né? A sua roupa de cama, suas toalhas, serem lavadas em Lisboa. E aí traziam de volta para Belém do Pará para eles usarem nas suas mansões. Isso é só uma ilustração para vocês terem uma ideia do quanto dinheiro esse surto da borracha gerou. Só que foi um surto que durou pouco tempo. Enquanto ele se expandiu, gerou muita grana. Para você ter uma ideia, os produtores de látex lá da Amazônia obrigaram o governo brasileiro a quase fazer uma guerra com a Bolívia para roubar a região de floresta amazônica boliviana. E dessa quase guerra que os fazendeiros, seringueiros, os coronéis da borracha invadiam terras da Bolívia, compravam fazendas na Bolívia, depois invadiam terras para arrumar treta com o governo boliviano, para ver se conseguiam separar da Bolívia. O governo brasileiro acabou fazendo uma negociação com a Bolívia em 1906, comprou o território que os seringueiros queriam fazer guerra para conquistar, o governo brasileiro foi lá e comprou da Bolívia. E esse território deu origem ao Estado brasileiro do Acre, mais tarde. Então o Acre, na verdade, era território boliviano, que foi sendo dominado pelos grandes fazendeiros da borracha por causa do surto da borracha, grandes fazendeiros de látex, seringueiros por causa do surto da borracha, de tão ricos e poderosos que esses caras ficaram, eles quiseram tomar a terra da Bolívia e o governo brasileiro foi lá e conseguiu comprar essas terras. A ironia é que logo depois disso, os países industriais europeus começam a comprar látex de outros lugares, não só do Brasil, começa a comprar látex de colônias europeias na África e na Ásia e tem uma puta decadência da exportação de látex brasileiro. E aí esses caras que eram super ricos continuam ricos, mas não tão ricos e não tão poderosos quanto antes. Por isso que ainda as regiões da Amazônia são, muitas das regiões, floresta intocada e algumas regiões são isoladas por conta de que esse desenvolvimento em torno da borracha acabou por volta de 1910, tá bom? O outro elemento que eu quero destacar para a gente terminar chama Convênio de Taubaté. O que é o Convênio de Taubaté? É o seguinte, o café era o produto mais rico, mais poderoso, mais desenvolvido, mais lucrativo do Brasil. Só que a partir de 1902, mais ou menos, o café começou a ter dificuldades, porque o Brasil produzia café sem parar, cada vez mais café, mais café do que o mundo comprava. E além disso, outros países começaram também a produzir café e concorrer com o café brasileiro. Então o México começou a produzir um café muito bom que concorria com o café brasileiro. A Colômbia começou a produzir um café muito bom que concorria com o brasileiro. Uma região lá na Ásia chamada Sri Lanka começou a produzir um café muito bom que concorria com o brasileiro.
A Índia produzia café, a Arábia produzia café, o norte da África, a região do Marrocos, da África Mediterrânea, o norte da África produzia um café em vários lugares. E esse café todo concorrendo ao café brasileiro fez com que começasse a sobrar café. Você sabe o que acontece com o preço de um produto quando ele sobra, né? O preço cai. Então, conforme foi caindo o preço do café, os fazendeiros de café começaram a ficar desesperados, porque eles vendiam café pra caramba, só que eles ganhavam cada vez menos dinheiro, porque o preço do café estava em queda. Pra você ter uma ideia, em 1898, ó o número, em 1898, os cafeicultores brasileiros exportaram, no total, 6 milhões de sacas de café. 6 milhões de sacos de 60 quilos de café. Para esses 6 milhões, o pagamento total foi 22 milhões de libras esterlinas. Libra esterlina é o dinheiro da Inglaterra, que era o dinheiro mais valioso da época, e é o dinheiro mais valioso do mundo até hoje, aliás. Em 1906, os cafeicultores exportaram, no total, 9 milhões de sacas de café. 3 milhões de sacas a mais que antes. E com esses 9 milhões de café, eles conseguiram apenas 13 milhões de libras esterlinas, ou seja, 9 milhões de libras esterlinas a menos. Então, o valor do café estava desabando e estava começando a dar prejuízo. E os cafeicultores queriam que o governo resolvesse. Por quê? Porque o governo era liderado por grandes fazendeiros de café de São Paulo e Minas, política do café com leite. Chamava café com leite por quê? Porque era café São Paulo, leite Minas. Só que assim, era só chamava de café com leite, porque Minas tem uma grande produção de laticínios, de queijos, etc. Mas na verdade, Minas também era produtor, era o segundo maior produtor de café. Era para chamar a política do café com café. Porque São Paulo e Minas se revezando, eram cafeicultores governando o Brasil o tempo inteiro. Só que para dar um nome mais bonitinho, chamaram de política do café com leite. Enfim, como era a política do café com leite que governava o Brasil, os grandes fazendeiros queriam que o governo, que era ou paulista ou mineiro, fizesse alguma coisa para salvar o café, para valorizar o preço do café, para não deixar os cafeicultores terem prejuízo. E aí eles fizeram uma reunião na cidade paulista de Taubaté, que fica lá no Vale do Paraíba, primeira região produtora de café do Brasil. Essa reunião faz um convênio, que é um convênio, um acordo entre governo federal, governo do país como um todo, governos estaduais, os governos de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e os grandes fazendeiros de café desses 3 estados. E o acordo é o seguinte, que o governo ia criar um banco chamado Caixa de Conversão. Com esse banco do governo, o governo do Brasil emprestar dinheiro estrangeiro e aumentar a dívida externa do país. Esse dinheiro ia servir para o governo comprar o café dos cafeicultores quando eles começassem a ter prejuízo. Então, quando os cafeicultores tivessem uma emergência, que o preço do café caiu muito, começou a dar prejuízo, o governo ia usar o dinheiro emprestado de fora do Brasil para comprar o café para garantir o lucro dos fazendeiros. Então, quando chegava o preço do café a ficar tão baixo que começava a dar prejuízo, os cafeicultores paravam de vender o café para exportação, para compradores normais, e vendiam para o governo por um preço mais alto. Aí o governo comprava esse café e deixava guardado, esperando a época que não fosse colheita de café, para tentar vender o café que sobrou. E se o governo não conseguisse vender, foda-se, prejuízo do governo. Assim, os cafeicultores passavam o prejuízo para o governo, eles só ganhavam lucro e o governo usava o dinheiro dos impostos do povo e aumentava a dívida externa do país para garantir o lucro dos grandes fazendeiros. Isso chama, esse tipo de coisa chama, aqui a minha caneta, chama instrumentalização do Estado. Guarda esse termo, instrumentalização do Estado. O que é o Estado? É o governo, as leis, o dinheiro público. Estado é o sistema de poder de uma sociedade. Então, quando o sistema de poder da sociedade, o dinheiro da sociedade, dos impostos, as leis, o governo, é direcionado para favorecer só um grupo dentro da sociedade, isso chama instrumentalização do Estado, ou seja, o Estado vira um instrumento. O que é um instrumento? Uma ferramenta para beneficiar apenas uma parte da sociedade. No caso aqui, o Convênio Taubaté é uma instrumentalização do Estado, por quê? Porque serve para direcionar o governo para só beneficiar os fazendeiros de café de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.
Funcionava como? O convento Taubaté, quando o preço do café ficasse muito baixo, o governo comprava o excedente, comprava a sobra de café por um preço alto. Aí os fazendeiros lucravam e depois o governo que se virasse para tentar vender e tomar prejuízo. Então o dinheiro público, as decisões do governo, as leis do país direcionadas como uma ferramenta, como um instrumento de benefício apenas dos cafeicultores e não da sociedade como um todo. Esse é o Brasil das oligarquias, do convento Taubaté, do café com leite, da política dos governadores e do coronelismo, entre 1894 e 1930. Beleza, minha gente? Agora sim a gente pode encerrar nossa aula de hoje. 1 horinha de aula. Eu vou indicar para vocês como vocês devem estudar e quais exercícios vocês devem fazer na atividade do plural. Beleza? Prestem muita atenção que vocês vão ter que me entregar as coisas, hein? A gente se encontra na próxima aula, provavelmente na semana que vem. Na quinta-feira eu acho que nós vamos corrigir exercícios. Tá bom, galera? Um beijo para vocês, tudo de bom e até a próxima.